Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição especial do Café com Bizus. Vamos lá, fixando o tema do dia. Nosso convidado super especial, para lá de especial, hoje será o professor Yuri. Professor Yuri, meu aluno da atual turma de mentoria. Professor Yuri, assíduo aqui no Café com Bizus, colaborando diariamente, construindo o Café com Bizus quase que diariamente conosco aqui. Professor Yuri, professor Irene, professora Kelly, sempre comigo aqui, todos os dias de manhã. Então hoje terei o prazer, a honra de conversar com o professor Yuri. Antes disso, pessoal, o professor Yuri já está aqui conosco, já vou chamar o professor Yuri. Professor Guilherme dizendo que hoje não vai conseguir acompanhar. Que pena, professor, que pena. Espero que consiga o maior tempo possível e depois assista, tá? Esse bate-papo vai ficar à disposição no IGTV. Muito obrigado, professor Guilherme. Gente, o professor Yuri já está conosco, mas eu preciso dar alguns informes antes de começarmos esse bate-papo tão bacana, tão especial com o professor Yuri. Então, primeiro informe, pessoal. Seja bem-vinda, Olivia. Seja bem-vinda, Ângela. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar para a gente passar os informes e começar o bate-papo para lá de especial com o professor Yuri. Ó, o professor Guilherme dizendo que vai estar na aula dele com fone de ouvido aqui na gente. Muito obrigado, professor Guilherme. Professor Yuri é professor de matemática, professor que trará a sua experiência como professor de sala de aula e dirá para a gente por que ele decidiu embarcar nesse maravilhoso mundo paralelo das aulas particulares. Esperando um pouquinho só para as pessoas chegarem. Seja bem-vinda Carmen Moraes, seja bem-vinda Cibiologia. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. É com grande honra que promovo essa semana de aquecimento para a próxima semana. Semana da Maratona 4K2. Semana especial demais. A ansiedade está grande aqui. Olá, Ângela. Ansiedade muito grande aqui para a próxima semana. Na próxima semana teremos aulas na segunda, dia 5 às 8 da noite, terça às 8 da noite, quarta às 8 da noite. 3 aulões para você entender mais profundamente o que é o projeto 4K2. Esse projeto aí que promete R$4.000 com aulas particulares, trabalhando apenas 2 horas por dia, né? Professor Alexandre aí, como taxado como louco. Vamos lá, pessoal, vamos dar os informes e a gente já chama o professor Yuri. Então, hoje à noite, quarta-feira, dia 30, às 8 horas da noite, teremos o aulão de aquecimento para a semana da Maratona 4K2. Transmissão pelo YouTube para quem estiver inscrito no evento da semana que vem. Como é que você faz para se inscrever? Vai no link da bio, link da bio aqui do Instagram, toca lá, coloca o seu nome, seu e-mail para você receber por e-mail todos os informes, inclusive o link de acesso à aula de hoje no YouTube. E depois eu peço para que você também se inscreva no canal do Telegram chamado Projeto 4K2, porque lá também eu entrego o link. Mas, professor Alexandre, eu preciso estar no Telegram? É bom você estar no Telegram, porque por e-mail eu não tenho certeza que todos os meus e-mails chegarão para você. Podem cair na caixa de spam, pode dar algum problema entre provedores e não chegar. No Telegram você vai receber com certeza absoluta. Então, recapitulando, para você se inscrever na semana da Maratona 4K2 e poder assistir ao aulão de aquecimento hoje, toca no link da bio, escreve, deixa o seu nome, seu e-mail, em seguida clique no botãozinho do Telegram. O que é Telegram, professor? É um aplicativo parecido com o WhatsApp. Então, se você não tem o Telegram instalado no seu computador ou no seu celular, é só baixar, instalar no Play Store, na Apple Store. Baixou, instalou, clicou no botão, está dentro do nosso canal do Telegram chamado Projeto 4K2, ok? Então, de novo, gente, hoje às 8 da noite, aulão de aquecimento. Essa aula não será gravada. Ela será gravada, mas não será divulgada. Então, é para quem assistir hoje. Só vale ao vivo o aulão de aquecimento. Na semana que vem, segunda-feira, aula número 1, dia 5 de outubro, aula número 1 da semana da Maratona 4K2, às 8 da noite. Também transmissão pelo YouTube. Terça, aulão 2. Quarta aulão 3. Então, se você realmente quer conhecer a minha visão sobre negócios voltados para as aulas particulares,
É só você participar do aulão de hoje e das 3 aulas da semana que vem. Diariamente, às 8 da manhã, como hoje, teremos lives com convidados especiais. Quem são esses nossos convidados especiais? Como diz a professora Irene, que participa aqui diariamente do Café com Bizus, com as nossas estrelas. As nossas estrelas são os professores que já fizeram parte de turmas de mentoria minha ou fazem parte ainda. O professor Yuri, que será entrevistado hoje, faz parte dessas turmas de mentoria. Então, todos os dias dessa semana ainda e da próxima semana, às 8 da manhã, cafés com bizus especiais com professores. Estou tentando trazer para vocês vários perfis de professores, de visões sobre o 4K2, para você poder conhecer um pouquinho mais, também se aprofundar inicialmente nesse projeto. Outra coisinha, quem assistir as 4 aulas, tudo de graça, 100% online, 100% gratuito, as 4 aulas, aulão de aquecimento hoje, aula 1, aula 2 e aula 3 da semana que vem, terá um brinde bem especial. Quem já ganhou esse brinde sabe que é especial, mas para isso você tem que assistir as 4 aulas. Eu deixarei uma palavra-chave no meio da aula, então só quem assistir a aula terá condições de ganhar esse brinde especial. Informes dados, boas-vindas para todos, professor Pedro, professor Irene, professor José Oliveira, Emanuel, está sempre conosco agora, Queca, Malguri, não sei se é Júnior, Ângela, Carmen, todos muito, professor Guilherme, todos muito bem-vindos. Vamos começar, vamos chamar o professor Yuri para esse bate-papo mais do que ousado, né, professor Yuri? Especial, já chamei o professor Yuri. Vamos começar, pessoal. Aguardando o professor Yuri para a gente começar esse bate-papo para lá de ousado, para lá de especial, né, professor? Aguardando aqui o professor Yuri. Posicionando câmeras. Seja bem-vindo, professor. Um pouco mais, dê uma clareada aí na imagem. Melhorou, professor. Ainda está um pouquinho escura, se você conseguir alguma iluminação aí, senão também está tranquilo, dá para te ver. Isso, mais focada no seu rosto. Isso, só pegar aqui o isopor. Pronto. Seja bem-vindo, professor Yuri, é um grande prazer, uma grande satisfação. A gente se vê nas aulas de mentoria, mas aqui no Café com Bizus eu só te vejo escrevendo. Hoje eu quero te ver ao vivo falando, conversando conosco, né? Professor Yuri, professor Irene, professora Kelly, professor Júnior, tem pessoas que diariamente estão conosco aqui, professora Carla Pernambuco aparece com frequência, tem a galera de fé, e o professor Yuri faz parte da nossa galera de fé aqui no Café com Bizus, é meu aluno da turma atual de mentoria do Projeto 4K2, será um prazer imenso conversar com você hoje, professor. Então, queria primeiro te dar as boas-vindas e queria que você se apresentasse e queria que você inicialmente respondesse a uma pergunta padrão aqui minha, que é se você realmente é meu aluno do Projeto 4K2 da turma de mentoria atual, professor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação aqui no Café com Bizus. Eu sempre assisti o Café com Bizus e até já estava pensando no dia que seria convidado para participar desse programa matinal de segunda a sexta. É com uma imensa honra que eu estou aqui. Eu que agradeço, professor. Eu que agradeço. Eu sou professor de matemática, formado pela Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, e já estou no mercado desde 2015 em instituições, mas com aulas particulares. Antes mesmo de entrar no curso de graduação, já dava aulas particulares. E eu faço parte desse projeto 4K2, com o professor Alexandre, assisto essas aulas de mentoria e participo também aí do curso direitinho, até mesmo vi quase tudo de uma maneira bem acelerada, depois diminuí, agora acelerei de novo. Agora eu quero manter a velocidade constante, né? Mas o professor Yuri é um fenômeno, gente. Ele é um fenômeno. Ele é muito... assim que ele se matriculou, ele foi na plataforma onde tem todos os vídeos, ele assistiu. Em quanto tempo, professor Yuri? 2, 3 dias? Foi uma coisa absurdamente rápida, né? É uma quantidade enorme de vídeos. Eu falei, professor, como é que você consegue isso? Eu trabalhei, professor, eu trabalhei. Então ele assistiu numa velocidade
surpreendente, né? Então ele já saiu, eu brinco que ele saiu na frente disparado da galera, porque ele realmente se empenhou e se empenha o tempo todo nos nossos bate-papos aí durante a semana, né? Inclusive amanhã temos aula, mais um aulão aí, mais um aulão longo, né, professor? São aulas longas, né? Aulas bem profundas assim, mas que passam muito rápido, né, professor? De fato, muito rápido. Eu falo para você que mesmo quando eu vou um pouco cansado para a aula dá uma animada, porque tem os colegas que também falam da experiência deles durante todo esse processo que a gente está passando aí, né? E tem sido muito importante ver como os nossos colegas estão lidando também com essa situação do ensino remoto, que até um tempo atrás era opção. Hoje, eu digo que, na verdade, é opção, mas na verdade é a única opção, né? Antes você podia escolher entre o presencial e o remoto, agora não. Agora a única opção é o ensino remoto. E aí, cada um está contando a sua experiência também, sempre surge esse assunto. Isso é muito interessante, que deixa muita. Como é que eu posso falar? Deixa essas experiências compartilhadas que ajudam a cada um a ficar maior profissionalmente, né? Troca de experiências, né, professor? Deixa eu te fazer uma pergunta, professor Yuri, para a gente só organizar aqui a cabeça do pessoal aqui para ver. Eu gosto de trazer uma cronologia, professor. Como é que você descobriu o professor Alexandre Moraes? Como é que o Alexandre Moraes apareceu na sua vida, professor Yuri? Propaganda, né? A alma do negócio. Mas como foi? Só não lembro agora se foi no story do Instagram ou se foi na propaganda do Facebook, né? Não lembro agora como é que foi, mas aí eu fui procurar saber mais sobre o professor Alexandre, passei a assistir o Café com o Jesus, e aí eu me interessei em participar da Maratona 4K2. Foi intensivão. Intensivão. Foi a semana do intensivão 4K2, isso. Exatamente. Eu não pude assistir ao vivo na ocasião. Eu assisti depois lá o que ficou gravado. E acabei me matriculando porque vi que é um projeto muito interessante, um projeto que agrega mesmo. Legal. E dentro do... O que te atraiu mais, professor? No projeto 4K2, assim, o que te atraiu a experimentar o projeto 4K2 mais profundamente, né? Porque o professor Yuri, ele assistiu às 3 aulas, como acontecerá na semana que vem. Na semana que vem darei 3 aulas, 100% online, 100% gratuitas, onde o professor já consegue, com essas 3 aulas, sair com um projeto bem desenhado, um esqueleto bem desenhado, e até mesmo andar por si só, se desejar, ou, como aconteceu com o professor Yuri, ele quis conhecer um pouquinho mais profundamente o 4K2. O que te chamou a atenção, professor Yuri, para você embarcar nessas aulas de mentoria? Bom, em primeiro lugar, quando eu fiquei com essa curiosidade, eu fui buscar saber se o professor Alexandre sabe o que está falando. Aí eu fui assistir essas aulas. Vamos ver se ele sabe o que ele está falando. Aí eu vi, nossa, o cara sabe o que está falando com coerência, está falando com muita sensatez. E eu vi que o cara tem bagagem, tem conhecimento, e as coisas estavam se encaixando. Porque é aquela coisa, né? Professor de matemática geralmente é um bicho chato pra caramba. Para começar, que ele fica analisando a lógica de tudo, né? Fica procurando. Pega uma frase, aí
aí tenta ver se tem alguma contradição juntando com outra. Aí, pô, não vi nada de errado. Professor de matemática é chato mesmo. Às vezes a pessoa pode até falar uma coisinha aqui, outra ali, e na inocência. Mas se é um cara chato, vai lá, peraí, juntou e viu e falou, contradição aqui e tal. Mas só que eu fui com essa visão de cara chato e não encontrei nada de estranho, nada que não feche. E aí eu vi que vale a pena e iniciei esse curso. E o que você está achando, professor Yuri, sobre esse bate-papo, essas aulas de mentoria? Você já adiantou um pouquinho da experiência com os outros professores, que para mim também está sendo fantástica. A troca de experiências é mágica, né? Porque a gente traz toda uma teoria, toda uma estrutura de projeto, mas quem monta cada projeto é o professor que está ali comigo, é o aluno que está ali comigo, né? A gente só mostra como é que é o esqueleto do projeto, a gente vai acompanhando individualmente, mas a montagem do projeto 4K2, cada um tem a sua maneira de enxergar, cada um tem a sua maneira de elaborar, cada um tem a sua maneira de estruturar lá os seus objetivos, as suas metas, etc., né, professor? Como é que está sendo a sua percepção? Amanhã será a nossa aula número 5, né? Como é que está sendo a sua percepção com relação a essas aulas? Já está fazendo diferença na sua vida? Já mudou um pouco a sua mentalidade depois de ter assistido a jato a todos os vídeos lá da plataforma? Como é que isso está? O que está fazendo diferença na sua vida, professor? Assim, o que está fazendo você conseguir vislumbrar de futuro que você antes não estava conseguindo? Bom, a primeira coisa que eu falo, a pessoa que resolver fazer essa loucura aí que eu fiz, né, assistir, tem que assistir essas aulas. Vou dar uma dica já, né, para quem for se matricular. Um bizu, um bizu. Tem que assistir com aquele mesmo empenho de uma aula de um curso superior. Se você assistir aquilo ali, igual aquela pessoa que vai para algum evento religioso forçado, né? Aí o cara fica lá, se assistir assim e não prestar atenção, ficar com a cabeça em outro lugar, aí não vai adiantar nada. Se a pessoa levar um caderninho e começar a anotar, eu, com esse monte de aulas que eu assisti de uma maneira bem intensiva, né? Eu anotei mais de 25 páginas. E se a pessoa fizer isso, ela realmente ela pode até não saber aquilo tudo ali para fazer uma prova daquilo e tirar 10. Mas pelo menos aí uns 7, 8 consegue. E aí eu mesmo estou trabalhando agora para tentar chegar no 100%, para ter um desempenho mais satisfatório. E o que me levou a participar disso aí é a questão até de trabalho, né? Que trabalho de carteira assinada eu não tenho desde dezembro. E aí, no meio dessa pandemia, eu que estava em São Paulo, acabei tendo que voltar para o Rio de Janeiro, e eu enxerguei nesse projeto uma ideia para eu me safar aí dessa confusão toda gerada aí por esse coronavírus aí. Infelizmente, a gente vai ter que esperar ainda um bocado de tempo para tudo se ajustar. Vamos ver se a vacina sai em fevereiro mesmo. Estamos torcendo para isso. Estamos botando fé aí nos cientistas para eles conseguirem, de uma vez por todas, eliminar esse mal. E, se Deus quiser. Amém. 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 Né? E aí o que eu falo? Nessa confusão toda eu vi, de fato, dá para viver de aulas particulares mesmo, dá para correr atrás disso, mas é claro, né? É todo um trabalho, é todo um processo, não vai ser em 24 horas que vai girar a chave, ligar o carro e já está a 100 km por hora. Tem um processo e eu estou passando pelo processo. Aprendi muita coisa mesmo. E uma coisa até que eu costumo dizer, né? Tem coisas que eu vi no curso
que foi o seguinte. Na matemática, eu sempre costumo dizer que nem sempre o óbvio é tão óbvio. Muitas vezes fala assim, mas tal coisa é óbvia. Não, não é óbvio. Né? Nem sempre o óbvio é tão óbvio. E aí, o que acontece? Muitas vezes, até nessas aulas mesmo, eu cheguei a ouvir muitas coisas. Pô, de fato, procede. De fato, é uma coisa óbvia. Mas é até aquela coisa que um professor da faculdade chegou a falar para mim. O grande Euclides, ele, o que ele fez? Ele hoje seria visto como um excelente editor de livros, porque ele pegou um monte de ideias embaralhadas lá da geometria, juntou tudo, organizou, fez lá os livros dele e botou a coisa mais clara, né? Então, eu posso dizer que o professor Alexandre fez até uma coisa tipo o Euclides, né? Pegou umas ideias que realmente já existem e organizou e passou a mostrar essas ideias com muita clareza. E é dessa forma que a pessoa consegue aprender, não é? Fazendo até um paralelo seja a aula do que você for dar, né? Essa organização é uma coisa que ajuda muito. Você falou assim, professor de matemática é chato, né? Eu sou professor de matemática, de física e engenheiro eletrônico. Então, olha o nível de organização que a gente acaba tendo, de profundidade que a gente gosta de chegar nas coisas, de entrar, né, em cada assunto. Então, eu tenho essa característica mesmo, professor. Eu gosto de... o que eu exponho, eu tento explicar com os mínimos detalhes que eu consigo, com o aprofundamento necessário, porque eu sou a favor sempre de... Nós, professores de exata, temos muito essa postura de explicar um pouquinho, enquanto o aluno não entende aquele pouquinho, a gente não vai para frente, né? É diferente do pessoal de humanas, que acaba explanando mais, etc. Né? O professor de exatas, ele tende a estruturar uma aula de forma que tudo seja muito aprofundado, né? E eu trouxe isso para o projeto mesmo. O projeto, ele tem uma riqueza, na minha concepção, ele tem uma riqueza de detalhes por isso, pelo fato de eu ter tido muita atenção ao estruturar esse projeto, que eu falo isso o tempo todo, né? Que começou comigo mesmo. Eu experimentei o projeto, eu fui montando o projeto ao longo desses 34 anos que eu dou aulas particulares. Então, é um projeto que ele não é um projeto de papel, ele é um projeto experimentado. Tudo que eu falo, eu não falo por teoria, eu falo porque eu experimentei, testei, aprimorei, até chegar numa forma de transmissão daquilo ali estruturada. Então, eu falo assim, o projeto 4K2 ele não tem nada de muito especial, assim, mas é uma coisa bem estruturada, de forma que o professor tenha como se pautar à medida que ele está desenvolvendo lá o projeto dele, aplicando na vida dele. É como qualquer projeto, né? Então, por exemplo, se você quer ser um ótimo cozinheiro, cozinhar não tem os seus grandes mistérios, né? Mas tem aquelas nuances que são diferentes, né? Então, quem está acostumado a cozinhar, por que pega uma receita diferente e segue aquela receita? Porque nunca fez daquela forma, né? Todo mundo sabe quais são os ingredientes, todo mundo sabe, né, quem está um pouco acostumado com a cozinha, sabe o que é um refogado, sabe o que é um tempero especial, mas não sabe colocar os ingredientes certos na hora certa para ter o resultado esperado. Então é mais ou menos isso que a gente estrutura. Então a gente faz 10 aulas para que a gente consiga desde o zero, ir estruturando um projeto e o professor consiga sair com um projeto montado para ele, né? Por isso que eu insisto em ter um caderno, fazer todas as anotações, para que a gente consiga efetivamente falar assim, agora eu estou com um negócio nas minhas mãos. Agora eu tenho um negócio nas minhas mãos. E é só eu saber tocar esse negócio. Como eu falo, você que é professor, se você fala assim, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de atividade. Você pode querer abrir um restaurante, você pode querer abrir uma bombonière, você pode querer abrir uma lojinha de doces.
Tudo tem uma estrutura, todo negócio tem que ser estruturado, tem que ser bem administrado, tem que ser bem controlado, né? E o projeto 4K2 é isso, é trazer a minha experiência enquanto empresário, fui empresário durante 15 anos, dou aula particulares há 34 anos, eu uni. O que eu fiz ali foi unir, né? E eu fui empresário dono de 2 empresas de tecnologia, que também não é fácil, né? Eu fazia atendimento a cliente, na residência do cliente ou dentro de empresas. Então, imagina o quão a gente tem que ser organizado e estruturado para a gente conseguir administrar um negócio complexo, né? Porque era vendas de produtos que a gente fazia atendimento em domicílio, a gente tinha um laboratório, a gente ia cliente, montava uma estrutura de rede de computadores, seja lá do que for, de tecnologia dentro do cliente. Então tinha que ter todo um planejamento, toda uma organização para que a empresa crescesse, né? E as minhas empresas cresceram, eu falei assim, opa, dá certo, isso dá certo, vou levar para o mundo das aulas particulares, e o professor Yuri já está vivendo, acho que amanhã já serão 50% do projeto, ele terá 50% do seu projeto já estruturado. Então é isso, é sair do zero. Se você nunca deu aulas particulares, o projeto funciona? Funciona. Se você dá aula particular há 15 anos, como aconteceu com a professora Solange contou na segunda-feira, funciona? Funciona. Por quê? Porque você vai olhando as fases do projeto e vai falando, olha, isso eu faço, isso eu não faço desse jeito, eu nunca pensei assim, eu nunca fiz na minha vida, né? Então vai desde o zero mesmo. A pessoa, ela vai olhar e vai falar assim, poxa, agora eu já sei como me preparar, como reagir a um determinado problema que apareça. Ah, estou com problema de captação de alunos. Então existe um pilar, que é o pilar que faz essa captação. Ah, eu não sei me relacionar direito, eu tenho vergonha de cobrar. Também tem uma outra forma da gente tratar esse problema. Ah, eu não consigo manter um aluno, e os alunos vêm, tem 3 aulas e vão embora. Mas por que não consegue? Também tem todo um estudo mais aprofundado sobre isso. Ou seja, é você olhar e falar assim, se você estiver com algum problema, você fala, eu estou com um problema, mas eu sei onde está o problema, eu sei como lidar com o problema, eu só tenho que lidar da forma correta e colocar para rodar, que eu falo, né? Fez as alterações necessárias, coloca para rodar. Ou seja, vai dar suas aulas. Deu certo? Ok. Não deu certo? Vamos colocar para rodar de novo. Como qualquer negócio, gente. Qualquer negócio funciona dessa forma, né? Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas para o professor Yuri. Estamos à disposição aqui, é um bate-papo meu professor Yuri e todos os participantes que estão aqui nesse momento. O Café com Bizus, ele sempre teve essa intenção, com convidados especiais também tem essa intenção, tá, gente? Fiquem à vontade para perguntarem o que estiver passando pela cabeça de vocês. Qualquer dúvida, se quiserem deixar os seus comentários, serão muito bem-vindos, tá, pessoal? Professor Yuri, pode falar, desculpa. Lembrando também, né, eu até falei sobre essa questão da organização do curso, que é muito boa, mas eu tenho que lembrar também de uma coisinha bem interessante. Essa questão que você falou da captação. A captação, realmente, eu vi um jeito novo, um jeito inovador em relação à captação. Eu, quando estava em São Paulo, cheguei a tentar captar alunos lá no bairro onde eu morava, só que eu fui pelo método. Fui pelo método jurássico. Qual o método jurássico? Como é que é mesmo? Cartinha. Eu comprei mala direta e fiquei enviando cartinha. Infelizmente, não teve resultado. Também porque, em relação à questão da propaganda em si, que também é uma outra questão muito importante abordada no curso. Quem for fazer o curso vai ver como deve ser feito da maneira correta. E é isso. O professor Alexandre está aí para ajudar vocês. Eu pretendo viver também só das aulas particulares aí no futuro. É a melhor coisa que apareceu para mim. E eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo aqui comigo também. Amém, professor, amém. Amém.
Professor Pedro coloca bom dia, professores. Qual a visão de vocês nas aulas preparatórias para concursos e vestibulares militares? Professor Yuri, quer responder? Sim. Olha, a visão de preparação para concursos, com aulas particulares. Certo. Primeira coisa, eu vou até falar uma coisinha que o professor Alexandre já falou algumas vezes, né? Durante as aulas. Que é o seguinte, você vai dar aula para aula particular, às vezes o cara chega com um assunto bem específico, dizendo que tem a dificuldade. Como, por exemplo, vou dar um exemplo da física. Né? Mas poderia ser da matemática, mas vou dar um exemplo da física, que é um exemplo até que eu já conheço do professor Alexandre. O aluno chega lá e fala para você, o cara está se preparando para um concurso. Eu tenho dificuldade com a terceira lei de Newton. Aí você terceira lei de Newton, muito bem, você tem dificuldade nisso. Aí você vai verificar se ele sabe a primeira e a segunda. Aí ele não sabe nem a primeira, nem a segunda. Opa, peraí. Então não vai adiantar nada você já entrar de sola na terceira lei de Newton com ele. Não vai servir para nada aquela tua explicação, aquela tua aula. O aluno vai estar jogando dinheiro no ralo. E você não quer que ele jogue dinheiro no ralo, senão ele não vai aprender e não vai te chamar novamente. Então o que você faz? Ele tem a dificuldade com a terceira lei de Newton? Beleza, então vamos lá. Vamos ver se ele sabe a primeira e a segunda. Muito bem. Você vê se ele sabe a primeira e a segunda, então parte para a terceira lei de Newton mesmo. Agora, você viu que ele capengou na primeira e na segunda. Eu falo com ele, meu amigo, vamos primeiro aprender. É claro, você tem que ir com muito jeito, né? Vamos primeiro aprender a primeira lei e a segunda. Aí o cara, claro, pô, então vamos. Eu falo para ele, primeira e a segunda lei, aí depois parte para a terceira. E é dessa forma que eu faço também na matemática, que eu já peguei um exemplo pronto da física e encaixei, né? Mas é o que eu falo. Em relação a concursos militares, eu tenho bastante experiência. Eu atuei em São Paulo num curso pré-militar lá, que acredite se quiser, né? Eu, aqui do Rio de Janeiro, no caso, o professor Alexandre e eu, né? E aqui, de pré-militar, professor Alexandre, pode falar. Se a gente for enumerar, a gente consegue enumerar agora 10 cursinhos fácil, não consegue? Consegue. Pois é. São Paulo, acredite se quiser, uma cidade que tem o dobro da população do Rio de Janeiro, só tem 3 pré-militares. Né? 3 pré-militares. 2 que disputam aluno a aluno e um terceiro correndo por fora. Eu dei aula em 2 desses e eu falo para vocês o seguinte, da minha experiência, eu digo que a preparação para pré-militar, sendo com aula particular, eu já cheguei a preparar alguém com aula particular também, só que aqui no Rio de Janeiro, não na época que eu estava morando em São Paulo. E é o seguinte, primeira coisa, você tem que ver a base do aluno, né? Você tem que ver geometria, na maioria das vezes. Eu dei aula de geometria no preparatório. A maioria dos alunos que chegavam lá, independente de ser aluno da escola pública ou da escola particular, eles chegavam sempre tinham alguma deficiência. E vamos ser sinceros, é difícil alguém chegar 100% afiado em tudo. Sempre vai ter algum buraquinho, alguma coisinha que não vai estar encaixando. E aí, o que eu procuro fazer? Eu sempre procuro deixar claro para esses alunos da importância deles aprenderem ponto a ponto, detalhe por detalhe, porque eles não podem ter buracos. Essas provas militares são minuciosas. Eles cobram uns detalhezinhos, umas pegadinhas que, se o cara não tiver atento, ele cai na armadilha fácil. Então, eu procuro estar sempre falando desse joguinho de palavras, cuidado com aquele apenas, então, a alternativa falsa, a interpretação tem que estar muito atento a tudo isso.
eu deixo isso bem claro para eles que não é só na matemática, isso também nas outras disciplinas. As palavrinhas, você chega e fala para o aluno, você sabe que é respectivamente, aí tem cara que fica balançado com a palavra respectivamente. Aí eu falo respectivamente, lembra de respeitar, tem que respeitar a ordem. E assim vai, né? É, eu vejo assim, professor Yuri, professor Pedro e professores aqui. Professor, para quem está chegando agora, tem gente chegando, né? Porque numa live as pessoas vão entrando e saindo. O professor Pedro colocou aqui, perguntou como é que a gente. A pergunta dele certinho, olha, qual a visão de vocês nas aulas preparatórias para concursos e vestibulares militares? O professor Yuri colocou aí, professor Pedro, com propriedade, né, essas minúcias que a gente tem que fazer, né, a preparatória, a visão direta lá para o seu aluno conseguir os resultados esperados, mas trazendo uma visão, professor, um pouquinho, o que eu tento fazer muito com os professores, né, nós professores, eu falo isso incansavelmente, tecnicamente a gente é imbatível. Né? Todos os professores que estão aqui, sem dúvida alguma, têm total capacidade de ensinar. Não tenho dúvida sobre isso. Né? Porque se você resolveu ser professor, é porque você tem o dom. Se você tem o dom, você vai fundo. A grande dificuldade, professor, na minha opinião, seria você captar esses alunos. Você conseguir agrupar alunos interessados nas suas aulas preparatórias para concurso, para vestibular, ou para só ensino médio mesmo. Às vezes você tem o foco em ensino médio. A grande preocupação é você mostrar para esses alunos a sua capacidade de ensinar. Mostrar para os seus alunos a capacidade que você tem de ensinar. E você conseguir captar esses alunos com uma proposta que surpreenda esses alunos. Né? Que os alunos falam assim, poxa, esse professor Pedro, ele sabe o que ele está dizendo. Poxa, esse professor Yuri, ele sabe o que ele está dizendo. E quando a gente traz exemplos bem práticos sobre o trabalho que a gente está executando, né, fica mais fácil ainda os alunos se sentirem atraídos por você. Né? Então, a formação de turmas, se você não tem turmas, eu não sei, professor Pedro, se ele já tem turmas de preparação ou se ele quer preparar alunos e captar esses alunos. A melhor forma professor, você mostrar como é que é a sua linha de trabalho, mas não tão tecnicamente no início, e sim de uma forma que atraia os seus alunos a conhecerem o seu trabalho, né? Aí essas nuances assim que o professor está colocando, é isso mesmo, a gente, se é uma prova muito específica, a gente tem que montar toda uma estrutura específica para o aluno sair preparado. Mas, gente, a gente não pode esquecer que nós, além de professores, né, no mundo das aulas particulares, a gente também tem que cativar os nossos alunos, a gente também tem que ter a visão comercial da coisa, de ter uma carteira de alunos que nos indique para outros amigos, que nos indiquem para outros, e por si só essa carteira de alunos se autoalimente, se retroalimente, que eu falo. Então, muito cuidado, gente, quando vocês forem tratar de aulas particulares, de terem uma linguagem muito técnica só. A linguagem também tem que ser mais direcionada para o aluno, colocando entre aspas, mais humana. Então a gente tem que primeiro ver como é que está o nosso aluno, como é que está o humor do nosso aluno, como é que ele está reagindo diante das explicações, se ele está tendo muita dúvida, isso está fazendo com que a autoestima dele caia, ou o contrário, se ele está adorando, e quanto mais ele gosta, mais resultado ele tem, quanto mais resultado ele tem, mais ele indica amigos, e mais o seu negócio de aulas particulares vai crescendo, tá, gente? Então, eu sei que para nós, professores que somos técnicos, não é fácil a gente ter a visão de vendedor. Né? Como assim vendedor, professor Alexandre? Todo profissional autônomo, ele tem que saber vender o produto dele. Ele tem que saber dizer para a pessoa, olha, o meu produto é bom. Eu sou ótimo professor de matemática, de física, de biologia, de história, de geografia. Você tem que confiar em mim. Mas a gente não pode falar isso, você tem que confiar em mim. A pessoa vai falar assim, como é que eu vou confiar em você se eu não te conheço? Né? Então a ideia você tem que mostrar, eu mostro muito isso nas aulas com bastante cuidado, de que forma você tem que aparecer satisfatoriamente para o seu aluno. O professor Yuri, por exemplo, colocou aqui a história da mala direta.
Gente, mala direta já funcionou, hoje não funciona. Hoje, com as redes sociais, em que a gente tem que mostrar, né, colocar o dia inteiro a cara e mostrar do que a gente é capaz, não adianta a gente vir com aquele discurso de sempre. Ah, eu sou o melhor professor de física do Brasil, porque eu tenho todos esses diplomas aqui, e isso me faz ser o melhor. O aluno não te conhece. O professor Yuri é o melhor professor de matemática do Rio de Janeiro. Se as pessoas não conhecem o professor Yuri, não faz diferença. Ele pode ser o melhor professor, mas as pessoas não conhecem. Então, status hoje não funciona tão bem como antigamente. Hoje o que funciona é a competência de você conseguir conquistar o seu cliente. A partir do momento que você conquista o seu cliente, você vai mostrar a sua competência técnica. Aí, pessoal, ninguém segura a gente. Ninguém segura a gente. Porque a grande dificuldade de um professor é colocar o aluno do lado dele ou do outro lado hoje da tela, né, para assistir a aula. Essa é a dificuldade. A partir do momento que você... É o que eu falo, por exemplo, eu não vou... Quem sou eu para ensinar o professor Yuri a dar uma aula de matemática? Quem sou eu para ensinar a professora Solange a dar aula de espanhol? Eu não falo espanhol, né? E ninguém melhor do que a professora Solange, que esteve conosco aqui na segunda-feira, para dar aula de espanhol. O professor William para dar aula de matemática, física e química preparatória para vestibular, muito específico que ele prepara. O professor Yuri. Então, gente, a grande dificuldade de nós, professores, concordo, eu até gostaria que vocês escrevessem aqui se concordam ou não. As grandes dificuldades são captar o aluno, como é que eu capto o aluno certo da maneira certa, e cobrar. Como é que eu cobro? E reter. Por que eu não consigo manter a minha carteira de alunos? Por que os alunos vão embora? Não é isso que acontece, pessoal? Então, é ali que a gente tem que focar. Repetindo mais uma vez, gente, aulas particulares são um negócio. Se você tratar como um negócio e não como um bico, tem que ter essa visão mais estratégica de negócio, né? Olha aqui, ó, o professor Pedro coloca aqui, ó, tenho sim, turma ITA e IME, olha que legal, mas individual, vou sempre pela estatística dos anos anteriores, obrigado, amigos, pelas dicas. Olha, então, professor, para que essa turma de alunos cresça, os resultados se multipliquem, a gente tem que se preocupar em como fazer esses alunos ficarem felizes com as nossas aulas, não só preparados tecnicamente, mas preparados também no sentido de o professor Pedro, ele me deu uma dica tão interessante nessa aula de hoje que serve para o meu futuro, mais do que para eu estar preparado para uma prova, né, professor Yuri? Ah, sim, perfeito. Eu vou aqui lembrar de uma coisa também que você estava falando em relação a aulas particulares. Realmente, aulas particulares a gente não pode enxergar como bico, né? E eu, no passado, talvez por falta de experiência, eu acabava vendo como isso, né? Eu estava ainda no curso de graduação, eu estava fazendo curso de graduação, e o que acontecia? Morando na casa dos pais, eu ia para a faculdade. Qual era o meu gasto lá? Bandejão da UF, 70 centavos, que até hoje é o bandejão mais Nossa. barato do Brasil, né? E aquela coisa, eu ainda peguei o bandejão raiz, né? Hoje, digamos que está um bandejão Nutella, né? Que melhorou pra caramba, com o que eu vi no começo, com o que eu vi quando eu saí da UF. E aí, o que acontece? Eu não tinha muito esses gastos, então eu pegava aula particular, era para quê? Para tomar cervejinha, para pagar meu ingresso do jogo do Vasco, para poder fazer uma viagenzinha aqui e ali, né? Então, morando na casa dos pais, era essa a minha cabeça na graduação. Eu não estava com essa cabeça de pensar no futuro, uma visão mais empresarial da coisa. Eu tive até uma quantidade razoável de alunos de uma das principais escolas tradicionais daqui do Rio de Janeiro. Teve uma época que eu estava aqui na Ilha do... Minha mãe mora aqui na Ilha do Governador, né? Estou aqui na casa da minha mãe. Na Ilha do Governador, eu cheguei a ter 4 alunos do Colégio São Bento. Muito bom o colégio. Muito bom o colégio. E aí,
eu estava com esses quatro alunos, né? Aí teve uma época que eu estava com 5 alunos de lá. Aí, ó, trabalhando firme, forte. Só que aí o que aconteceu? Teve a época que eu fui morar 6 meses na Armênia. Fui morar 6 meses na Armênia. Eu avisei que eu estava indo para lá, que eu ia passar esse tempo lá, no programa Birthright Program. E aí, voltei pro Brasil. E aí, o que acontece? Sabe como é que é, né? Rei morto, rei posto. Então, quando eu voltei, eu consegui de volta, acho que um aluno. E mesmo assim, ele já estava no último ano. Então, essa carteira de clientes não foi renovada. E eu também não estava com aquela preocupação na época de como é que eu vou... eu não tinha várias ideias de retenção de aluno e nem ideias de expandir mais, como eu aprendi aí no curso, né? Então, eu acho muito importante. Foi uma época que eu vivi, foi incrível, realmente, a experiência que eu pude ter dando aula para esses alunos. Eu vi muita coisa interessante que é ensinado lá, e aí eu passei a até enxergar o porquê do alto desempenho dessa instituição, dos alunos que estudam nessa instituição, nas provas do Enem, né? O São Bento, gente, deixa eu contextualizar, porque tem gente do Brasil inteiro aqui, então pode, eu não sei se todos conhecem. O São Bento é uma escola de ponta aqui do Rio de Janeiro, em termos de resultado. Alunos do São Bento são alunos muito aplicados e são alunos que geram resultado. Ninguém melhor para estar na nossa carteira de cliente do que alunos do São Bento. Por quê? São alunos de uma classe social bem interessante, né? São alunos que geram resultado, são alunos extremamente interessados, porque foram educados desde pequenininhos a estudarem mais forte, assim, para conseguirem bons resultados, porque as provas são difíceis. Imagina você ter alunos de São Bento na sua área, na sua região. Pense no São Bento como sendo uma escola de ponta também no seu estado, no seu município. Nada melhor do que a gente alcançar esses alunos, porque são esses alunos que vão expandir a nossa carteira de clientes absurdamente. Então, a gente não pode perder essas oportunidades. Então, por exemplo, o professor Yuri, ele estava com 4 alunos, voltou com o primeiro, ele recomeçou o trabalho. Então, ele tem que estar pensando, esse primeiro tem que me trazer o segundo, que tem que me trazer o terceiro, para que a minha carteira volte a se expandir. E outra coisa, gente, que a gente tem muito essa... A professora Cel, né, coloca aqui, haverá um momento para tirar dúvidas, fique à vontade para perguntar já, tá, pessoal? O professor Yuri já nos trouxe a impressão dele com relação ao projeto 4K2, a gente está aqui debatendo sobre questões voltadas para um projeto, importantes para um projeto. Então, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Mas o que eu estava, só para concluir para você, assim, o que eu estava tentando colocar às vezes a gente vai em busca, pessoal, de um monte de alunos, espalha panfleto pelo bairro inteiro, grita pela janela, eu dou aula de matemática, eu dou aula de física, eu estou aqui, sou eu, né? E às vezes, gente, os nossos alunos que estão ali já tendo aula conosco, são os nossos maiores, a nossa maior propaganda, são eles que vão encher a nossa carteira. Então, às vezes, a gente vai para fora em busca de novos alunos e os alunos que a gente tem vão ter muito mais competência de buscar esses alunos do que a gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que tratar, de novo, em função da pergunta do professor Pedro, que foi muito pertinente aqui para o que eu quis dizer, muito obrigado pela pergunta, professor. A gente tem que ter muito carinho e muito cuidado com os clientes que a gente tem. Eu conto, gente, que quando tinha empresas de tecnologia, eu comecei com um cliente, que eu me lembro que foi o seu Jairo. O seu Jairo, no Coroa, foi lá, eu abri uma lojinha no Grajaú, aqui no Rio de Janeiro, o seu Jairo entrou e falou assim, olha, eu gostei aqui dessa lojinha, eu quero comprar. Foi o primeiro cliente. Em 15 anos, eu fiz uma carteira de 950 clientes, todos cativados a partir, todos construídos a partir do primeiro seu Jairo, de cada venda que eu fazia. Então, eu tive vários senhor Jairos
se vocês entendem, aparecendo, e cada um desses senhores Jairos foram crescendo. Amigos meus também contribuíram para que, uma maneira com que eu atendi os meus amigos fazia com que eles sentissem segurança de me indicarem para outros amigos, e a carteira foi crescendo. Com as aulas particulares não é diferente. Então, se você tem 1, 2, 3 alunos e está infeliz, se você souber trabalhar esses alunos forem os alunos que você realmente deseja ter na sua carteira, estiverem dentro do seu público-alvo, pessoal, eles já montam, eles já startam o seu negócio de uma forma muito bacana. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. É um negócio, pessoal. A gente tem que tratar, se você realmente quer crescer como professor particular, se você quer ingressar nesse mundo paralelo em busca de uma hora mais valorizada, tempo livre, uma estabilidade financeira bacana, para você conseguir cumprir os seus, assim, para conseguir bater as suas metas, a gente tem que pensar como negócio. A professora Nívia, que está aqui ontem, ela fez uma colocação bem interessante que marcou para mim, que ela falou assim: professor, é muito romantismo. Ela colocou, né, professora Nívia? Eu não falo, não é romantismo, gente. É um tratamento diferenciado que a gente tem que fazer, tem que ter com nossos clientes. Sabe por quê? Porque o resultado ele vai brotar de novo. Ele vai vir de novo, né? Vamos lá. Vamos responder aqui, professor. Olha, esse curso é voltado para Fundamental 2 e médio? Responde para ela, professor Yuri. Voltado para Fundamental 2, para médio, para infantil. A gente tem uma colega que dá aula para o infantil, não é? Se eu não me engano. É a professora Leila, a professora Leila e a professora Tânia. As duas dão aula para infantil, para os pequenininhos. E serve também para, se a pessoa quiser dar aulas particulares para nível superior, que também tem, né? A professora Esther, não é isso? Que ela dá aula... Professora Esther. Exatamente. Serve também para nível superior, serve para todos os níveis. E embaixo tem até a pergunta também... a pergunta do professor Guilherme, né? O professor Guilherme Souto está aí perguntando... posso comparar este colégio com o Bandeirantes em São Paulo? Olha, eu dei aulas particulares em São Paulo também e falo para você o seguinte: não cheguei a dar aula para alunos do Bandeirantes, mas eu também não conheço. Altíssimo nível, e o que eu posso comparar com o São Bento lá em São Paulo é o colégio São Luís, que é do mesmo grupo do Santo Inácio, aqui no Rio, né? Que são colégio de padres jesuítas. O ensino do São Luís, eu digo que está no mesmo nível do São Bento, pelas listas de exercícios que os alunos me mostravam, e até mesmo pela infraestrutura do colégio São Luís também, né? Que ele até vai mudar. Eles estão fazendo ali do lado do Ibirapuera uma nova estrutura. Ele vai sair lá perto da Paulista e vai lá para perto do Parque do Ibirapuera. Vai ficar um espaço bem maior, mais amplo, mais moderno. E eu falo para vocês o seguinte: agora, o São Bento ele tem uma particularidade que talvez seja o único colégio do Brasil ainda que eles pagam uma multa anual para manter o que eles chamam de tradição lá deles, né? Até hoje é um colégio 100% masculino. Não é isso, professor Alexandre? Eu não tenho certeza, professor. O São Bento ainda é totalmente masculino? Eu tenho dúvida. Eu estava com dúvida. Até hoje. Tá. Porque eu particularmente, gente, eu não tenho alunos, já tive alunos do São Bento. Hoje eu tenho um público mais voltado na Zona Sul, são colégios mais da Zona Sul, colégios de ponta da Zona Sul. E São Bento, mas o São Bento ele é maravilhoso, assim. O professor que dá aula para alunos do São Bento tem o prazer de ensinar, porque o nível é alto, as perguntas são muito, você tem que estar preparado para dar aula para esses alunos, porque são alunos que foram educados, repetindo desde pequenininho, a se aprofundarem nas matérias. Então não tem perguntinha simples do professor de aluno de São Bento, não tem, né? Mas eu fui aluno do São José, Marista São José, que também é de padres, né? Excelente também, né? E
E também tinha o mesmo nível, um nível de exigência muito alto. Professora Kelly chegou muito atrasada hoje, professor Yuri. Professora Kelly, ó, vou colocar aqui atraso, hein? Chegou muito atrasada. Mas está dizendo aqui que está muito fashion essa live. Muito obrigado, professora. Gente, pode falar, professor. Até mesmo aí que você comentou, né, sobre essa questão aí, né, no caso, de fato, você falou aí dos colégios da Zona Sul, sim, de fato, colégios aí de ponta também, né? Que não estão na Zona Sul também tem muito colégio que não fica atrás do São Bento, não, né? O próprio Santo Inácio que eu citei, Santo Agostinho e vários outros, né? Eu tenho alunos do Santo Agostinho, muito bom também, muito alto nível. Então, gente, assim, o resumo aqui é, se você realmente quer embarcar no mundo das aulas particulares, você tem que ter o público que você deseja. Pessoal, é o público que você deseja atender, e não o público que aparece para você. Mas, professor Alexandre, qual é o público que eu desejo atender? Eu não sei. Você vai ter que moldar ao que a sua capacidade de entrega de resultados. Então, por exemplo, o professor Yuri a gente estava colocando. Se eu começasse a dar aulas particulares, eu não gostaria de começar pelo São Bento. Por quê? Porque eu sei que o nível de exigência do aluno é maior. Eu começaria dando aulas para colégios que não exigissem muito de mim, se eu estivesse começando, para pegar a experiência necessária, para ter a experiência necessária e depois subir nos degrauzinhos que eu preciso. Então, tudo é estratégico, pessoal. Tudo com visão de negócios. Porque se você, às vezes, fala assim, eu quero começar no mundo das aulas particulares, aí você capta um monte de alunos de uma forma desordenada, de colégios diferentes, com níveis de exigência diferentes, com perfis diferentes, vai ficar uma carteira de alunos que a gente brinca aqui, o carioca chama do samba do crioulo doido, né? Fica aquele samba do crioulo doido, você não sabe nem para onde, qual aluno que você realmente tem que, em que aluno você tem que investir mais. Professor, não entendi agora não ficou claro para mim. Gente, público-alvo é público-alvo. Nós já fizemos alguns bate-papos sobre público-alvo. Eu tive podcast com o Rafael, que é meu filho, falando sobre isso, está disponível no IGTV, está disponível no YouTube. Público-alvo é público-alvo. A gente tem que saber escolher o público que vai dar bons resultados para a gente na frente. Sempre de olho no nosso público, gente. Professor, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Ficou mais alguma pergunta aqui para a gente responder? Temos 3 minutos. Acho que não, né? Professor Yuri aqui me ajudando a responder as perguntas técnicas sobre o projeto 4K2. Fico muito feliz com isso, muito bacana. Para vocês verem, pessoal, como é que não é de fácil absorção. O negócio é só interiorizar. Dá para entender, o negócio é interiorizar e colocar em prática, né? Professor, vamos encerrar? Temos 3 minutinhos, eu não posso perder essa live aqui de jeito nenhum, tem que gravar ela. Gente, mais alguma dúvida rápida aqui para gente, pessoal? Mais alguma dúvida rápida? Ficou claro para todo mundo aqui o bate-papo? Deixamos alguma dúvida aí para que vocês não queiram sair daqui dessa live com essa dúvida, porque o professor Willi está passando por aqui hoje, amanhã já será outro professor, amanhã será a entrevista com a professora Valéria, é outro papo, é outra visão, com certeza. Então, cada dia serão visões diferentes sobre o mesmo negócio. Então, queria saber se a gente já pode encerrar aqui, se está tudo certinho, né, gente? Professor Alexandre, antes de encerrar, eu peço aí aos meus seguidores que estão aqui observando aí essa live, que sigam o professor Alexandre, que todo dia tem sempre ótimas dicas aí no Café com Bizus. E também peço aos seguidores do professor Alexandre que ainda não me seguem no Instagram, que me sigam, porque eu estou na reta final para alcançar 10 mil seguidores no Instagram. Eu estou com 900 e alguma coisa. Então, amém. Ao sair dessa live, já vai lá e segue o Matemática Ousada, tá bom? É Matemática Ousada e no Instagram, math de matemática, math.ousada. Gente, precisamos encerrar. Preciso encerrar, professor. Falta 1 minutinho. Até amanhã tem mais Café com Bizus e hoje à noite, pessoal, aulão de aquecimento para a Maratona 4K2. Não faltem. Hoje às 8 da noite. Se você não está inscrito, toca no link aqui da bio do meu Instagram e se inscreva.
Bom dia, pessoal. Amanhã tem mais Café com Bizus às 8 horas. Tchau, Muito tchau. Muito obrigado. obrigado, professor. Tchau, tchau.